Olá, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha aqui no nosso projeto Oratória em Casa. Eu sou Gilberto Vilela e venho partilhar com você um pouco sobre a arte de falar em público. Com meus mais de 10 anos de experiências em oratória, tenho aproveitado nossas lives para que nós possamos discutir a respeito da arte de falar em público, da oratória em casa. Estamos recebendo aqui o pessoal no Facebook, sejam muito bem-vindos também o pessoal que está no Instagram, a Graziele, também a Áurea, a Michele, a Janete, a Karine Viana, está nos assistindo através do Facebook. Sejam muito bem-vindas aqui conosco. Sempre é um prazer tê-los participando aqui de nossa live, ou seja, de nossa transmissão ao vivo, onde nós teremos 30 minutos para discutir sobre a arte de falar em público. Estamos recebendo aqui também o Gustavo. Seja bem-vindo, Gustavo. É um prazer tê-lo aqui conosco para discutirmos. No caso de hoje, vamos falar sobre live. É a live sobre live. No domingo passado, nós iniciamos a nossa discussão a respeito desse assunto, exatamente porque o momento é de um grande aumento da quantidade de lives. As pessoas têm realizado lives para uma infinidade de assuntos, para diversão, para informação, enfim, vários conteúdos têm sido utilizados através das lives. Então, nós vamos discutir um pouco algumas dicas relacionadas à oratória que podem ser úteis também para as lives. Está nos acompanhando aqui também o Myron César, a Maria Oliveira, sejam bem-vindos conosco. Eu, Gilberto Vilela, fico os próximos 30 minutos com vocês para discutirmos a respeito desse assunto. Gente, relembrando que no domingo passado nós discutimos a respeito de algumas dicas sobre como elaborar uma live. Nós falamos um pouco a respeito da questão de você colocar mais vida na sua fala, mais ânimo naquilo que você leva para as pessoas. E isso com certeza facilita a sua audiência. Nós comentamos também sobre algumas questões técnicas, sobre, por exemplo, verificar a questão da bateria do celular, verificar a respeito da questão do notebook que você for utilizar, a respeito do sinal da internet. Então é sempre interessante que a gente verifique a respeito disso, tá? Estão chegando aqui também Ateliê, a Lina, seja bem-vinda, também a Maura, muito bem-vinda, Maura, um prazer tê-las aqui conosco. Nós discutimos também no domingo passado a respeito da questão do ambiente onde você vai montar a sua live, porque é importante que eu pense nisso. A questão do fundo que você utiliza, a questão da iluminação, do áudio, alguns ruídos que podem surgir, que podem acontecer, intervenções em casa mesmo, afinal de contas é um ambiente totalmente familiar. E de repente você programa uma live e tem pessoas ali que podem interferir ali nesse conteúdo. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Estão chegando aqui também a Vanessa, sejam muito bem-vindas, participem conosco, fiquem à vontade. Eu comentei também no domingo passado sobre a questão do vestuário, ou seja, o zelo com o visual, o cuidado com a maquiagem, com a roupa que eu utilizo, que isso seja condizente com o conteúdo que eu vou passar para as pessoas. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso também no momento que eu vou fazer a minha live, que na verdade significa ao vivo, viver. Isso é uma live ou uma transmissão ao vivo. Às vezes até a gente ouve por aí live ao vivo, o que acaba sendo algo redundante, porque a live já é o significado de ao vivo. E lembrando que esse nosso conteúdo, que está em construção, nós vamos fazer juntos. Então fique à vontade para opinar, fique à vontade para dar a sua sugestão. Afinal de contas é um assunto que eu estou aprendendo, que acredito que muitos de nós estão aprendendo. Então vamos aprender juntos a respeito desses conteúdos, a respeito de como fazer uma live.
Um dos detalhes, gente, que eu sempre friso, tanto em uma apresentação em público, quanto também em uma apresentação de uma live, é importante que você se apresente de forma bem rápida, que você diga seu nome ali rapidamente e o seu objetivo principal em questão assim de segundos, para que você possa já alcançar a audiência logo no início, ou para que as pessoas possam já saber o que você vai trazer ali naquele momento. E a gente sabe que principalmente na internet as pessoas se distraem muito. Então logo no início a gente tem que trazer conteúdo, tem que se apresentar o ideal para o público. Estamos recebendo aqui a Adriana, também a Sãozinha. Adriana, Gilberto, você é 1000, estou aprendendo muito com você. Muito obrigado, Adriana, é um prazer partilhar informação. É um prazer pegar o conteúdo que nós sabemos e fazer com que isso passe a ser público, com que isso multiplique. Assim não fica só comigo, fica também com vocês e com várias outras pessoas. E esse conteúdo então multiplica. O Antônio de Miranda, vereador Tonzinho, aprendi muito com você. Muito obrigado, Tonzinho, nos acompanhando aqui através do Facebook. Obrigado aí por estar conosco. Então, gente, é uma troca, é uma partilha, e aquilo que a gente aprende, a gente deve partilhar também com o outro. É como se fosse um conhecimento que passa a ser de domínio público. Isso é muito bacana, isso é muito interessante. Gente, uma dica a respeito da questão das lives é sobre ser direto. É importante que a gente seja um pouco mais direto no assunto que nós vamos abordar. Porque quando a gente começa assim, com muita enrolação, o público dispersa facilmente. E isso acaba prejudicando, isso acaba não atingindo o objetivo. Então, vá direto ao ponto, sem excluir conteúdos que sejam importantes. Mas é interessante que eu vá direto, que eu fale aquele assunto de uma forma mais resumida, de uma forma que as pessoas entendam, que não corte conteúdos importantes, mas que não enrole, que não fique o tempo todo falando. Afinal de contas, as pessoas não têm nem muita paciência para poder, às vezes, ouvir uma conversa, uma fala, uma apresentação que dure muito tempo. Então, é sempre interessante cuidar dessa questão do tempo. Um outro detalhe, quando eu faço uma apresentação em público, uma palestra, quando eu aplico às vezes um treinamento, que eu estou em um auditório, ou até mesmo dentro de uma sala de aula, às vezes você está um pouco mais distante do público em relação ao físico do que aqui. Aqui no sentido que eu falo de você estar bem próximo da câmera. Aqui eu estou bem próximo da câmera. E você então, daí, consegue captar mais detalhes de expressões do que você captaria em uma apresentação, em uma palestra, por exemplo. Não é mesmo, Daniel e Dênio, que estão chegando aqui? Porque, às vezes, em uma palestra, você não vai conseguir ver uma expressão facial minha que pode demonstrar nervosismo, por exemplo. Já aqui numa live, é sempre mais próximo, no sentido de você consegue ver até detalhes emocionais. Às vezes, sei lá, um tremor da pessoa, ou uma rigidez, um nervosismo. Então, às vezes uma impaciência. Então é preciso ter muito cuidado em relação à aparência e em relação ao controle emocional, porque em uma live você está bem mais próximo das pessoas devido à proximidade com a câmera. A Adriana está perguntando aqui no Instagram, uma live tem que ser menor que uma palestra? O tempo de execução? Então, uma live tem que ser menor que uma palestra? Qual o tempo adequado para uma live? Gente, é o seguinte, uma live, as lives que eu faço, por exemplo, normalmente elas são de 30 minutos. Por quê? Porque eu prefiro definir um tempo, eu prefiro ter um conteúdo já focado para aquela live, dentro de um período que eu consiga passar este conteúdo
e que você de fato consiga compreender, sem que haja muita enrolação e também sem que haja uma correria, algo muito rápido. Então, no caso da live, pode haver uma dispersão maior das pessoas quando o tempo é muito extenso e quando o assunto começa a ficar extenso demais. Então, não tem um tempo exato para você definir a live. É o tempo necessário para você passar o conteúdo. É o tempo adequado para que você atinja o seu público. Mas sempre lembrando que, principalmente na internet, as pessoas se dispersam com facilidade maior, porque elas estão não só às vezes vendo uma live, mas às vezes estão fazendo várias outras coisas. Então, essa questão do tempo eu tenho que calcular bastante. Quanto tempo eu vou precisar de fato para que eu passe esse conteúdo para as pessoas? Então, isso tem que ser muito bem analisado. Quanto tempo que eu vou passar, que eu vou utilizar e também qual a linguagem que eu vou utilizar para falar com as pessoas. Porque, gente, hoje a oratória, hoje o uso das tecnologias tem exigido um pouco mais de naturalidade nas nossas falas, nas nossas apresentações. Ou seja, de forma que a gente tenha uma coisa mais conversada. É como se fosse mesmo uma conversa entre vocês e eu, uma troca de informações. E isso tanto na live quanto em uma palestra, em uma apresentação em público, à medida do possível, é interessante que eu sempre use um tom de fala no sentido mais conversado, no sentido menos rígido, a não ser que a sua área exija alguma coisa com rigor maior. Mas é necessário que eu tenha esse equilíbrio, com uma informalidade maior. Lembrando, gente, que é o seguinte, a informalidade não é uma ausência de seriedade. Então é importante a gente se lembrar disso. É uma questão de você falar de um modo mais tranquilo, mais conversado, mas o rigor da técnica e a seriedade do conteúdo, a seriedade do preparo, a seriedade na condução, isso aí não pode deixar de acontecer. Então é uma questão de equilíbrio e é informalidade, não é ausência de seriedade. Não é mesmo, Sabrina, que está chegando aqui com a gente? Seja bem-vinda. Então é interessante que a gente observe a respeito dessa questão mais conversada com o nosso público. E dentro dessa conversa, o nosso corpo também conversa. O nosso corpo também fala, e fala muito, muito mesmo. Então é interessante que você use também as expressões corporais. Antes disso, só dizer aqui que a Maura está dizendo aqui no Instagram que a live tem que ter começo, meio e fim e ser interessante. Isso mesmo, Maura, com certeza. Eu preciso de introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu preciso ter algo que seja realmente interessante para as pessoas, não é mesmo, Larissa? Então eu preciso ter um controle a respeito disso. A Adriana está dizendo que uma coerência com o público mais acessível para os mesmos. Então é preciso ter realmente essa proximidade, essa coerência, essa acessibilidade, inclusive verbal, né, gestual com o público na minha fala. A Sãozinha está dizendo aqui, né, lembrei de um fato na sua aula. O corpo fala. É a Sãozinha que participou de nossos treinamentos. Vitor Júnior está chegando aqui lá de Contagem, seja bem-vindo, Vitor, muito obrigado. Então, gente, o nosso corpo fala e fala muito. E aqui é interessante que eu observe o seguinte: quando eu estou num público maior, no caso de um auditório, por exemplo, eu às vezes vou estar numa distância maior do público. Não é mesmo, Ayrton? Às vezes o público está sentado, o público está lá nas cadeiras e eu estou lá no palco. Então, obviamente, tem uma distância maior do que aqui, no sentido de imagem. Então, quando eu estou num público maior, é interessante que eu gesticule.
é interessante que eu use as minhas expressões para chegar até o público. Agora, quando eu estou aqui com vocês, no caso que há uma proximidade maior da imagem, eu tenho que tomar cuidado para que esses gestos eles aconteçam, e isso é interessante, é importante, mas que não sejam gestos muito exagerados. Porque às vezes numa apresentação em que você está dentro de um auditório, é importante que você gesticule. E às vezes um gesto maior, o público vai ver, mas vai ver lá de longe e nem vai conseguir perceber aquilo como exagero. Já aqui, se eu gesticulo demais, isso pode chamar muita atenção de vocês. Ao mesmo tempo, se eu falo para vocês o tempo todo com os braços cruzados, se eu não uso expressões do corpo, se eu não uso expressões do rosto, se eu não uso o olhar dentro disso, como que eu vou passar a informação para vocês? Fica legal, gente, eu falando assim o tempo todo? Sem gesticular? Fica Mariana, fica Gustavo. Então eu tenho que, os gestos eles ajudam a passar a informação em um público maior, em um auditório amplo, por exemplo, e isso pode até ser feito para a maior, não é mesmo, Ana Carolina? Já aqui ou num público menor, eu posso usar um pouco de gestos mais contidos. A Mauro está dizendo aqui que não, a Mariana também está dizendo que não, ou seja, é importante, não é mesmo, Vinícius? É importante que eu utilize a questão dos gestos, é importante que eu acompanhe, através dos gestos, eu acompanhe a minha fala. A Karine está dizendo aqui no Facebook que faz parte expressar com o corpo. Com certeza, Karine, nosso corpo fala muito e através dele eu passo sentimento, eu passo informação, eu passo um complemento daquele conteúdo que eu falo. Eu reforço aquela informação que está sendo dita. Então as expressões corporais são muito importantes. O Gustavo está dizendo aqui, Gilberto, como lidar com o imprevisto, com o inesperado? Gustavo, as questões de imprevistos, coisas inesperadas, elas sempre podem acontecer, ou seja, é inesperado, não tem como a gente prever. Então a gente tem que, nós inclusive comentamos sobre isso na live passada. Isso exige um certo cuidado, uma certa questão inclusive emocional, tanto para uma apresentação em público, quanto para uma live. E no caso das lives, gente, nós estamos discutindo aqui a respeito de várias dicas, mas é impossível eu eliminar todos os imprevistos. É impossível, porque alguma coisa pode dar errado ali no momento. Hoje, por exemplo, eu assisti a uma transmissão, uma live do Padre Fábio de Mello, muito sábio, muito querido, tem uma audiência gigante. E no momento em que ele fazia a transmissão, que ele fazia a live, de repente começou um barulho forte. Parecia uma furadeira. Isso durante a transmissão, que era a transmissão inclusive da missa. E começou aquele barulhão e ele comentou assim, pelo visto o vizinho resolveu podar a grama. Pelo visto o vizinho resolveu podar a grama, então começou a fazer aquele barulho gigante. Isso com certeza não estava previsto. Ele não sabia que isso aconteceria. Mas ele levou ali no tom de brincadeira, ele levou ali num tom mais tranquilo, não se desesperou diante daquela situação. E ele simplesmente pediu a pessoa lá para fechar a porta, e assim o barulho reduziu um pouco e ele continuou com a transmissão. Então é interessante a gente saber que não tem como, é impossível a gente bloquear tudo. Eu tenho que me preparar ao máximo para que os imprevistos diminuam.
diminuam. Mas eu não vou conseguir eliminar totalmente. Mas quanto mais eu me preparar, mais eu vou conseguir eliminar os imprevistos. Então é interessante que eu prepare ao máximo e que eu tenha cuidado que na hora que acontecer, né, algum imprevisto, que eu ter o controle emocional. Eu ter o controle, fazer até mesmo uma piada com isso, fazer uma coisa assim, mais conversada com isso e prosseguir. Porque o público, ele sabe que pode acontecer imprevistos, nós sabemos. Então prepare-se ao máximo, caso aconteça alguma coisa, leve do bom humor, leve ali no jeito, né, contorne aquela situação com muito jeito e com muito controle emocional. E isso com certeza é uma questão de prática. Estão aqui conosco também a Fatinha, também a Rosinha, muito obrigado aqui pela presença e participação aqui em nossa live, tá? É sempre um prazer tê-los aqui conosco. Fiquem à vontade para participar. A Adriana está dizendo aqui, como uma aparição de um homem nu quando o presidente estava em uma apresentação com empresários. Tá vendo, gente? Isso acontece, não tem como a gente evitar 100%. Mas eu tenho que trabalhar para isso. E já teve um monte, cantora caindo dentro de piscina, padre que fez a transmissão, e orelhinha de cachorro, e brilhos, e não sei o que mais. Então, são vários os exemplos. Se tiverem mais algum, podem citar aí, né? São vários os exemplos de situações que acontecem em transmissões ao vivo, que não tem como a gente eliminar, né, todas. Mas é importante que eu trabalhe para que evite ao máximo esses imprevistos, esses problemas. Gente, um outro detalhe também que é importante você observar quando vai fazer uma transmissão é se você vai falar, por exemplo, vou ficar sentado ou eu vou ficar de pé? O que é mais fácil para eu fazer? Falar sentado ou falar de pé? O que você prefere fazer? Você que está aí nos assistindo. É mais fácil estar sentado, que fica mais tranquilo, fica, digamos assim, mais fechado ali? Ou é melhor estar de pé, que você se movimenta, você se sente mais à vontade? Como que você se sentiria mais à vontade para falar em público ou inclusive para fazer uma live? Ficar sentado ou ficar de pé? Aí você vai observar o seguinte, que no caso de uma live, é aquilo que te dá mais tranquilidade e aquilo que não vai te limitar até mesmo na respiração. Aquilo que vai te dar uma tranquilidade maior, uma liberdade maior para passar os conteúdos para as pessoas. Não é mesmo, Lindauro? Seja bem-vinda. Então, você tem que observar, o ambiente permite, você, né, consegue, né, fazer a respeito disso. A Adriana está dizendo aqui que depende da live. Depende do assunto. Conteúdo. Então isso vai depender muito do seu gosto e também do conteúdo que você vai aplicar. No caso de uma apresentação em público, de uma palestra, falar sentado pode limitar muito você. Pode te impedir de fazer alguns movimentos, pode te impedir de estar muito mais próximo do público. Há situações e situações, tem que ver o que faz sentido para você em relação a isso. Um outro detalhe, gente, é em relação ao vocabulário que eu vou utilizar quando eu vou fazer tanto uma live como uma apresentação em público, tá? Porque eu preciso tomar muito cuidado com a questão de concordância, com a questão da língua portuguesa de um modo geral. É claro que para falar assim é algo que você, na hora que você cria a frase, na hora que você cria o conteúdo, mas é importante ter muito cuidado com a questão da língua, do vocabulário. Os termos técnicos, quando usar algum termo técnico, tomar cuidado em relação a isso, para que as pessoas entendam aquilo que você está dizendo. Tomar cuidado em relação à questão dos palavrões, que não são bem-vindos. Então, é porque às vezes, do nada, a pessoa solta um palavrão. Vira e mexe, a gente vê na TV, em outros locais. Não que eu queira ser careta e conservador em relação a isso, a não ser que a sua live tenha a ver com o assunto. Mas se não, eu tenho que tomar cuidado.
tá? Para que isso não traga uma imagem negativa para você. E às vezes eu vou usar querendo fazer gracinha ou querendo dar um sentido mais de humor. Então tem que tomar cuidado com isso, com relação ao vocabulário que eu utilizo. Gente, um outro detalhe importante é que quando eu vou fazer uma live, um vídeo, até mesmo fazer uma foto, as pessoas nem sempre observam um detalhe assim, bem pequeno, que é a questão da câmera. Aí no seu celular, por exemplo, observe que a câmera normalmente fica lá em cima, né? Tem uma bolinha lá em cima, né? no canto superior esquerdo. Dependendo do aparelho, pode ter alguma mudança, né? Em relação a isso. Mas é importante que eu identifique onde está a câmera. Senão pode acontecer de eu, por exemplo, olhar para a tela. Aqui no caso, se eu olhar para a tela do celular, eu vou ficar nessa posição, olhando para a tela do celular. E é o que acontece muito com as pessoas. Olham para a tela do celular e não para a câmera. Dá uma diferença? Observe aí, por favor. Aqui eu olho para a tela, o que é muito comum de acontecer com as pessoas. E aqui eu olho para a câmera do celular. E isso é uma forma que eu tenho de falar para as pessoas. Eu preciso imaginar que a câmera, ela representa as pessoas. Ela representa as pessoas que me veem, que me ouvem, lá do lado de lá, né? Do lado de lá. Então é importante. A Adriana está dizendo aqui que dá muita diferença. Isso mesmo, Suzy? Observe que quando eu vou ler os comentários, às vezes abaixo um pouco e olho para o celular. E depois eu procuro voltar, porque é daqui, né, que eu tenho que falar para o público. É daqui que eu tenho que fazer o meu contato com o público. A Karine dizendo aqui que faz muita diferença também. Então, gente, são alguns detalhes que são coisas técnicas que com prática, com dedicação, com conhecimento, com pesquisa, nós aos poucos vamos adequando. E é claro que exige uma prática muito grande, exige uma dedicação nossa muito grande, não é mesmo, Fernanda? Exige uma dedicação muito grande para que eu possa adequar a minha live, adequar o meu vídeo, adequar a minha apresentação em público, tá? Então, a Adriana está dizendo aqui que até para a foto o ideal é olhar para a câmera. Isso mesmo, não é, Sãozinha? Faz muita diferença, com certeza. A Daiane está chegando aqui. Isso mesmo, Adriana, hoje é live sobre live. E, gente, graças à interação com vocês, graças à participação, né, de vocês, nossa live já chegou ao final. Isso mesmo. Mas na semana que vem nós vamos prosseguir nesse assunto, porque nós temos mais um monte de dicas a respeito de live que eu pesquisei, que eu busquei, tá? E a partir das perguntas que as pessoas pelo WhatsApp, pelo Instagram, eu busquei algumas informações e tem mais um monte de informações sobre live. O assunto é bem interessante, então na semana que vem, às 7:50 da noite, eu, Gilberto Vilela, estarei novamente com vocês falando sobre live. Quero aproveitar aqui, gente, para agradecer as várias pessoas que têm feito contato comigo através do WhatsApp, através do Instagram. Quero agradecer e muito. Pessoas que tiram dúvidas, pessoas que fazem perguntas, e isso é muito bacana, tá? Essa interação, esse nosso contato é muito interessante, tá? Então, muito obrigado, tá? A todos vocês por terem participado conosco. Revejam nossas lives, tá? Revejam nossas lives lá no Facebook, Gilberto Vilela. Fique à vontade para comentar. E se você gostou dessa live aí, dê um print aí na sua tela, dê um print na tela do seu celular e compartilhe. Compartilhe nos seus stories, compartilhe aí no seu Instagram, tá? No seu Facebook, para que mais pessoas estejam conosco no próximo domingo, às 7:50 da noite. Muito obrigado, excelente semana para vocês, fiquem com Deus e até domingo que vem, se Deus quiser. Tchau, gente!